Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. 2026 é um ano eleitoral. Nós temos falado muito sobre as pré-candidaturas, temos falado muito sobre as eleições, mas, sobretudo, sobre a comunicação, né? Hoje o meu convidado é o Vitor Jansen, que é um dos novos nomes da direita aqui no Distrito Federal, e inclusive tem se destacado pela sua forma de se comunicar. Tem uma rede social muito forte, é um nome forte aí provavelmente nas eleições de 2026, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Vitor. Vitor, nosso primeiro quadro aqui é o Quem é Você na Fila do Pão. Então eu quero, sua rede social é muito grande, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, fale um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, para o pessoal lhe conhecer. Primeiramente, quero agradecer, Rani, pela oportunidade, pelo convite de estar presente aqui. O seu podcast aí é uma referência mesmo de podcast aqui em Brasília, então parabéns, Obrigado. É uma honra imensa estar aqui. Meu nome é Vitor Jansen, como você mesmo falou, tenho 24 anos, sou estudante de Direito, de Direita e influenciador político digital. Então, hoje eu falo muito sobre o contexto de educação no Distrito Federal e no Brasil, falo muito sobre as injustiças que também têm acontecido no país, falo muito sobre a anistia, principalmente, que é a nossa principal pauta enquanto direita no momento, libertar as pessoas que foram injustamente presas no 8 de janeiro. E hoje a minha pauta política é a que está vigente com o presidente Bolsonaro, né? Sou um apoiador do presidente Bolsonaro. E o que mais me define, e eu quis frisar isso aqui por último, que é ser um cristão. Eu sou um cristão e ser um cristão baseia todas as minhas outras posições. Então, a maior definição para o Vitor é exatamente essa. Certo, você é bem engajado nas redes sociais. O que é que o Vitor faz quando não está trabalhando nas redes sociais, quando não está fazendo as suas atividades principais? Então, além de trabalhar muito, né, que acho que é uma coisa que... e principalmente quem trabalha na rede social não tem muito horário, né? Tem esse detalhe, então você tem muita coisa para fazer. Trabalhando bastante, estudando, tempo engajado na igreja também, então a gente faz muita coisa, né? São muitas atividades, mas tudo buscando aí fazer para a glória de Deus, que é o nosso principal foco. Certo. Então, principalmente trabalhando, estando na igreja, estudando bastante. E como foi que você começou na política? Como você se interessou? Você disse, rapaz, eu não posso ficar quieto, eu tenho que me envolver nisso. Então, Rani, desde que eu era criança, eu já gostava bastante de política. Era até algo que meus pais falavam, por que ele gosta, sendo que ninguém da família é tão engajado na política, né? Agora, minha avó, que foi a pessoa que me criou, né? Basicamente, ela gostava muito, desde sempre. E ela sempre foi contra o PT também. Então, Sim. minha avó, ela nunca votou no Partido dos Trabalhadores. E quando eu era criança, ali em torno de 5 anos, ela falou pra mim, nunca vote em um comunista. Ela falou pra mim, eu ainda criança, deixou isso bem claro. Nem sabia o que era comunismo na época, né, com 5 anos. Então, eu já fui aprendendo ali. E cresci gostando muito de eleição, disputando Grêmio Estudantil, liderança de sala. E hoje, mais engajado, principalmente a partir do ano ali de 2018. Eu, com 17 anos, tirei meu título de eleitor para votar no presidente Bolsonaro, porque foi e é, né, a liderança política que mais representa os meus valores, aquilo que eu acredito para a política nacional. Então, com 17 anos, eu tirei meu título de eleitor para votar nele. Nem precisava, mas fiz questão. Então, engajei na política de vez a partir de 2018 e intensifiquei em 2020, quando a gente teve a época da pandemia. Então, igrejas foram fechadas, muita coisa aconteceu e a gente viu ali a necessidade de se envolver, de fato, não só opinando, mas estar engajado politicamente, dado ao fato que a política, e a gente viu isso muito na pandemia, ela está em tudo nas nossas vidas. Sim. Então ela interfere na minha igreja, porque ela foi fechada na época da pandemia, ela interfere no negócio, na padaria que eu compro o meu pão, porque a padaria também foi fechada na pandemia, e tudo por conta de política. Então eu vi a necessidade de me envolver mais ainda, de uma forma mais propositiva dentro desse ambiente, porque a política, ela estava envolvida em tudo que eu fazia. Foi essa a minha conclusão. A partir de 2020, engajei de vez. Tem relação, o fato de você ter escolhido direito tem relação com todo esse contexto, com toda a sua formação? Com certeza. Na verdade, assim, acho que a tragédia, né, para um político é ele não saber a matéria-prima do que ele trabalha, que são as leis, né, é o direito de fato. Então, eu sempre busquei entender mais sobre isso
e era a única faculdade que estava no meu vislumbre mesmo, porque para um político é essencial você conhecer o fundamento daquilo que você está trabalhando. Então a gente vê tanta coisa inconstitucional passando, coisas absurdas, projetos de leis absurdos, e na atividade política a gente precisa ser excelente. Afinal, a gente está tendo um voto de confiança do povo. Então é algo muito caro, né? O voto é uma coisa muito importante, é uma coisa muito cara para as pessoas. Então a gente precisa de fato honrar isso. Então, sempre vislumbrando essa carreira política, eu já falava, quero fazer direito, muito a ver, como você falou, com essa questão política. Certo. Você tem uma voz importante nas redes sociais. Eu queria saber em que momento você falou disso. Rapaz, eu tenho que colocar minha cara, eu tenho que aparecer mesmo, tenho que falar, e isso pode fazer diferença. Em que momento você sacou isso? Então, Rani, foi exatamente ali em 2020, né? Como eu falei para você, até esse engajamento que eu notei que eu precisava fazer mais na política, ele surgiu ali em 2020. Então, coisas fechando, igrejas fechando, eu falei, vou me posicionar, vou fazer vídeo, vou gravar. Muitas mentiras na mídia sobre aquele período. Eu falei, olha, vejo poucas pessoas desfazendo essas mentiras, então eu vou entrar nessa, vou gravar vídeo, vou falar, porque é aquele fundamento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que está escrito ali em João 8,32. Então, é um fundamento, né? Então, eu percebi que eu deveria falar, deveria mostrar, deveria colocar minha opinião. Afinal, é aquilo que Martin Luther King já preconizava, né? Quando ele dizia que o problema não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, a partir dali eu falei, vou gravar, vou me posicionar, e depois engajei de vez desde 2020. Quando você grava, quando você se posiciona, isso tem, ao mesmo tempo que tem um lado positivo, tem um lado negativo também, tem uma repercussão, muitas vezes tem um hater. Você é um menino razoavelmente jovem, tem 24 anos. Então, como a partir desse momento você conseguiu lidar também com as consequências de aparecer, de estar nas redes sociais e de lidar também com a militância tão na linha de frente como é o seu caso? Acho que acredito que o meu fundamento cristão, ele me embasou muito para entender que a minha identidade, ela não está fundamentada no que as pessoas pensam sobre mim. Sim. Então, a minha fé me mostra que o que é importante é o que Deus pensa sobre mim. Então, se Deus me aprova e o mundo me reprova, eu estou feliz. Porque esse é o fundamento da minha fé, né? Então, até aquilo que Pedro fala em Atos, quando ele diz, mais importa vocês obedecerem a Deus do que às autoridades. Então ele coloca ainda aqueles que eram os mais poderosos da época diante da opinião de Deus. A opinião de Deus é mais importante. Quanto mais de pessoas que nem me conhecem. Então assim, eu vou te falar que esse nunca foi um problema para mim. Claro que a gente vai aprendendo cada vez mais a lidar. Hoje já processei algumas pessoas, já entrei fiz alguns boletins de ocorrência, principalmente esse ano, com a pauta que a gente teve da UNB. Porém, nunca foi algo que mexeu comigo. Para falar a verdade, eu até me divirto bastante lendo os comentários, né? Sejam eles bons ou ruins. De onde vem a sua inspiração política? A minha inspiração política, eu tenho algumas pessoas que são fundamentos para mim, quando eu olho assim, de bons políticos na história. Um deles foi o Winston Churchill. Eu gosto bastante da história, fui até Londres, conheci mais da história de Winston Churchill, né, que foi um homem posicionadíssimo na época dele contra o regime nazista. Então ele tem aquele lema, né, nunca se renda, que é um lema que eu gosto bastante, eu levo para minha vida, sobre você nunca se render independente das adversidades daquilo que você está passando. Então é bom lembrar que ele foi um dos únicos líderes europeus da época da Segunda Guerra Mundial que não se rendeu, não abriu mão do seu posicionamento para agradar uma ideologia nefasta que era o nazismo, né? Que é o nazismo. Sim. Então, o Winston Churchill foi uma grande inspiração para mim, gosto muito daquele livro dele, que foi escrito pelo neto dele, inclusive, que é Deus e Churchill, conta a relação dele com Deus. E aí eu tenho várias outras inspirações políticas. Abraham Lincoln, né, na abolição da escravidão nos Estados Unidos. A gente tem Abraham Kuyper também, que foi um grande político reformador. Política nacional, né? Na política nacional. Política nacional é o presidente Bolsonaro em primeiro lugar e disparado. Porque o presidente Bolsonaro foi a única liderança política que representou de fato os valores conservadores no nosso país como a gente desejava. Qual foi o maior desafio nessa sua trajetória como influenciador e como militante da direita? Eu acredito que o maior desafio, Rani, na verdade, não são as básicas adversidades que a gente passa no dia a dia. O maior desafio para mim, e continua sendo, é ver a injustiça
que acontece no nosso país e querer fazer mais. Então, é o sentimento que eu acredito que todos os brasileiros de bem têm. É o sentimento de impotência contra o mal, muitas das vezes. Mas eu acredito que nós vamos sim conseguir mudar essa situação. Acredito que Deus está do nosso lado e que a gente vai conseguir mudar esse quadro. Porém, ver tanta corrupção, ver tanta injustiça é um desafio para alguém que se envolve nesse meio. Porque você talvez não consegue fazer tanto a não ser colocar a sua opinião e propor coisas para mudar esse cenário. Não é tão fácil, né? Certo. Como é equilibrar juventude, estudo e militância e trabalho e várias coisas ao mesmo tempo, com o dia com 24 horas? Então, na verdade, tudo fica mais fácil, e eu falo isso para as pessoas que me acompanham, tudo fica mais fácil quando você entende que é propósito. Quando você está fazendo por fazer, ou você está fazendo porque você simplesmente gosta, uma hora você cansa de fazer isso. Agora, quando você entende que você está numa missão, que você está em um propósito, você consegue conciliar aquilo que você precisa conciliar para cumprir a sua missão. E eu sempre, a minha avó sempre falou um negócio para mim que eu concordo muito, que é, quem quer dá um jeito. Então, se eu quero, eu tenho que dar um jeito. Agora, se você não quer tanto que você está falando que você quer, então você não vai dar um jeito. Você vai arranjar desculpa. Então, basicamente é isso que eu entendo. Realmente é muita coisa a se fazer, mas quando você entende que é uma missão, é um propósito, você acha tempo. Não é fácil, mas acha. Certo. Arthur, passa aí para mim. Nós vamos para o nosso primeiro quadro aqui, que chama Por Trás da Imagem. Vai ter aqui 2 fotografias. Nós estamos no ar no Instagram e também em todas as plataformas de áudio. Então eu queria que você descrevesse aí essas fotos para quem está só ouvindo, o que é que elas significam e o que elas significam especialmente para você. Essa primeira foto, que é a foto da minha avó abraçada com o presidente Bolsonaro, ela significa muito para mim, porque, como eu falei para você, minha avó tem grande inspiração, foi uma grande inspiração para mim na minha carreira política. Ela me falou muito durante toda a minha vida, na minha formação do meu caráter, etc. E eu tive a oportunidade de levar ela para conhecer o presidente que ela mais amou, que foi o presidente Bolsonaro, que recebeu ela muito bem, conversou por longos minutos ali com ela sobre Brasil, sobre história. Então eu tenho uma gratidão muito grande ao presidente por isso. A minha avó ela já se foi, ela já faleceu. Então Sim. Esse é um momento que ficou muito registrado na minha vida e que eu sou muito grato ao presidente. Essa segunda foto é uma foto que eu tirei recentemente com ele, deve ter uns 2 meses, onde a gente teve uma conversa sobre Brasil, sobre expectativas para o futuro, e aí a gente tirou essa outra foto aí também. Enfim, são 2 fotos que são bem importantes aí para mim. Certo. Vamos entrar no novo bloco aqui, falando sobre a direita em Brasília e no Brasil. Você falou, Bolsonaro, de fato, desde que se elegeu presidente, né, fez de fato a direita surgir. A direita hoje é uma força política muito forte, né, sempre aí brigando com a esquerda, mas numa margem pequena. Tem inclusive, se a gente falar aqui em Brasília, tem também uma representação muito grande, muito provavelmente a maioria da população de Brasília é de direita. Então, como você vê esse novo movimento e como a direita tem se comportado nos últimos anos e nas últimas eleições? Então, Rani, a direita ela surge ali, né, posterior àquele movimento de 2013 do Não É Só Pelos 20 Centavos. Ela se fortalece no período ali do impeachment da Dilma, 2016, e as manifestações anteriores a isso. Sim. Ela se fortalece. E ela estava muito solta. Tinham conservadores, tinham liberais, tanto econômico quanto de princípios, que se autodenominavam de direita. Tinha um movimento massivo de pessoas contra a corrupção. E esse movimento, ele era muito disperso. Então, não tinha uma figura central ali. Tinham pessoas que gostavam do Sérgio Moro, tinham pessoas que gostavam do Olavo de Carvalho, tinham pessoas de diversos tipos dentro dessa direita que estava surgindo ali 2014, 2015, até o impeachment da Dilma de 2016. E a figura do presidente Bolsonaro, ela levanta de fato a pauta que, para nós cristãos, que somos a maioria do povo brasileiro, para nós conservadores, que também somos a maioria do povo brasileiro, eram as pautas que importavam para nós. Que era a luta contra a corrupção, a defesa da família. Essa defesa do presidente Bolsonaro, que na época era então deputado federal, ela foi o ponto-chave do presidente Bolsonaro. Porque tinha muita gente falando sobre corrupção. O próprio Sérgio Moro era uma dessas pessoas. Sim. Mas quem é que estava defendendo a família? Ele foi o candidato que defendeu a família de fato. Contra o aborto, contra a ideologia de gênero e contra diversas atrocidades que estavam sendo implementadas aos poucos
pela esquerda. Então ele foi a liderança e é a liderança que representa essa massa popular que é a maioria no Brasil. Então ele surge ali muito forte, já em 2016, mas mais ainda em 2017, então nem se fala de 2018. E essa direita ela cresce, ela se organiza. Hoje a direita ela entende muito mais sobre política, ela é um movimento novo, a direita é um movimento novo. Sim. Mas ela tem uma liderança, que é o presidente Bolsonaro, que passa uma injustiça enorme, não pode se conectar, não pode conversar com seus eleitores mais, com o povo brasileiro que quer ouvir o que ele tem a dizer. Isso não sou eu que estou falando, a gente pode ver a pesquisa do Paraná, pesquisas que saiu ultimamente, que mostrou que o presidente Bolsonaro ganha do Lula, se a eleição fosse hoje, no segundo turno. Então é o próprio povo brasileiro que está falando isso. Só que, infelizmente, a injustiça é tamanha que ele não pode se comunicar com a massa que ele representa, que hoje é a maioria do povo brasileiro, dado aí as pesquisas que estão saindo. Então, essa direita se organiza, ela surge, e agora a gente está numa grande luta, né? Uma cruzada contra a injustiça no nosso país, onde, eu acredito que as pessoas devem ter visto isso, saiu aí em todas as mídias sociais, um rapaz que foi preso no 8 de janeiro, sendo escoltado por diversos policiais, algemado para ir no enterro da avó dele, como se ele fosse o maior criminoso do mundo. Sim. Enquanto pessoas assim, inocentes, que não foi comprovado, e eu não estou falando daqueles que quebraram, mesmo aqueles que quebraram não deveriam ter recebido a pena que receberam, porque foi vandalismo. Vandalismo, a pena é outra. Agora, tem pessoas que nem foi comprovado que elas chegaram a quebrar nada, e elas estão presas, tratadas como terroristas. Então a gente está, como direita brasileira, numa cruzada pela justiça no nosso país. Esse é o momento da direita no Brasil hoje. Certo, né? Você fala esse movimento da direita é jovem, e isso também se visualiza, digamos assim, por influenciadores como você, militantes como você, que são... A direita tem demonstrado que soube se renovar, né, e sabe se renovar Sim. com muito mais facilidade do que o campo da esquerda. A que você atribui isso? Essa diferença de renovação, de estar sempre aparecendo novos nomes, como você está aparecendo aqui no Distrito Federal, por exemplo, e por que a esquerda tem tanta dificuldade de também colocar nomes jovens? Então, a direita ela tem, na sua principal liderança, um homem que delegou muito. Então, por exemplo, o Tarcísio ele só virou governador de São Paulo, e é bom frisar isso, ele é uma ótima pessoa, uma pessoa de caráter, tudo bem, mas ele só virou governador de São Paulo porque o presidente Bolsonaro levantou ele como liderança e está sendo cogitado por alguns aí como um futuro possível pré-candidato à presidência, que apesar de eu gostar dele, eu deixo claro que o meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Então, na figura da nossa liderança, você viu muitos outros líderes surgindo. E isso replica para a base dele. Então é o que está acontecendo, é um movimento natural. Agora, quando você olha para o Lula, por exemplo, para o PT, é um partido que por muito tempo saiu escândalos de corrupção, coisas absurdas, e o Lula nunca quis largar o poder, largar o osso. Foi assim com a Dilma, quis voltar ao poder em 2018, só que ele não pôde pelos esquemas de corrupção que ele cometeu, as mais de 3 mil provas, a condenação, ele estava preso, então ele não pôde se candidatar em 2018, lançou o Haddad como boneco de ventríloco dele para poder disputar as eleições, mas se ele pudesse, ele teria disputado 2018 também. E é característica, isso não precisa ir muito longe para saber, de partidos de esquerda que são autoritários por natureza, colocar no centro uma figura. Então, por exemplo, foi assim com Fidel Castro, foi assim com Kim Jong-un, vamos levar o radical agora aqui, Sim. lá na Coreia do Norte. Você tem várias outras lideranças de esquerda, como Maduro, que está aí agora sendo perseguido e caçado aí, tem que ser mesmo, tem que ser tirado da Venezuela por diversas coisas que ele fez contra os direitos humanos, diversos absurdos, como roubar a eleição. Claramente isso aí, Sim. a própria a organização europeia mostrou que as eleições foram fraudadas na Venezuela. Então existe uma coisa da esquerda que é querer se perpetuar no poder. E para você se perpetuar no poder, você tem que colocar no centro uma figura e não delegar muito, porque uma hora, isso veio até de Stalin. Quando você lê sobre o regime da União Soviética, Stalin matava os amigos dele. Ele Sim. matava pessoas que eram potenciais lideranças que poderiam lá na frente, e eram amigos dele, potenciais lideranças que lá na frente poderiam assumir o lugar dele, porque ele tinha medo do quê? De perder o poder. É natural da esquerda. Eles não querem largar o osso. E o Lula tá aí
não querendo largar o osso do Brasil e lançando o Brasil no buraco mais uma vez. Certo. Você falou do Lula, eu quero que você faça uma avaliação do governo Lula 3 até agora. Ano que vem a gente tem uma eleição. E qual a sua avaliação do governo Lula até aqui? Então, tudo que a gente avisou nas eleições de 2022, a gente falava sobre censura, a gente falou sobre questões até ideológicas, né, que são como a questão do aborto. Tudo bem que o Lula, ele não tem a capacidade, e isso era uma coisa muito debatida na época das eleições, até tivemos propagandas eleitorais tiradas do presidente Bolsonaro que mostravam isso, que o Lula é a favor do aborto e o Ministério da Saúde, por algumas portarias, tirou essas portarias em favor do aborto. O Ministério da Saúde emitiu ali uns 2 pareceres, tirando o Brasil de organizações mundiais contra o aborto e outras coisas mais, mostrando que o governo tem uma pauta. Aí você tem essa questão da censura, que ela é muito clara hoje no Brasil, o debate da regulamentação das redes sociais, que tem ali esse nome, mas na verdade é censura, é o que a gente viu em outros países. A Venezuela falou sobre regulamentação das redes sociais e hoje aqueles que postam contra o Maduro correm risco de vida, vão pra cadeia, às vezes morrem, acontece alguma coisa. Então esse é um assunto que de fato a gente falou na época das eleições. Não podemos falar como gostaríamos, porque tivemos propagandas que foram derrubadas, mas falamos. A gente falou sobre a economia também. A prometida picanha, ela tá cada vez mais cara. O povo, que falou, eles falavam sobre fila de osso, tá na fila do osso também. Então, a dita, né, isenção do imposto de renda até R$5.000, eles estão tentando a rodo passar agora, mesmo sabendo que vai quebrar o país em diversas questões. Por quê? Eles estão fazendo isso porque o Lula tá vendo a aprovação dele despencar, e principalmente no Nordeste, o povo nordestino reconhecendo que esse governo não representa eles. 15 dias de governo Lula teve paralisação da transposição do Rio São Francisco, que foi inaugurada pelo presidente Bolsonaro. Então é um governo que não pensa no povo, é um governo que pensa em si mesmo. Aí tem até algumas pessoas que falam do Bolsa Família. Quem foi que aumentou o Bolsa Família, na época Auxílio Brasil, para R$600? E quem foi agora que tirou 1,5 milhões de pessoas do Bolsa Família? Foi o Lula. Só que quem aumentou esses R$600 foi o Bolsonaro. Então o povo está vendo isso, porque a verdade uma hora aparece. Né? Então é basicamente o que a gente está vendo no nosso país hoje. O governo Lula vai de mal a pior e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai dar uma resposta para o PT no ano de 2026, nas urnas. Certo. Falando dessa resposta, 2026 é um ano de eleição. Qual o legado que o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo, as lideranças, assim como você que representam esse campo, tem para defender em 2026? Então, o legado que nós temos para defender em 2026 é um legado que deixou superávit no Brasil, apesar da pandemia, que foi um superávit de mais de 70 bilhões de reais. Então, o presidente Bolsonaro, na época da pandemia, o PIB do Brasil era para ter caído mais de 15%. Isso, análise do Banco Mundial. É uma questão básica. O Brasil era para ter quebrado praticamente na época da pandemia. Graças ao auxílio emergencial, que injetou dinheiro na economia, dando dinheiro diretamente na ponta para as pessoas poderem consumir, e outras atitudes do governo do presidente Bolsonaro ali alinhados com a economia do Paulo Guedes, salvaram o Brasil na época da pandemia. Então nós tivemos um governo que defendeu a família, um governo que livrou o Brasil do pior momento, que foi a pandemia, que poderia ter sido muito pior do que foi economicamente falando. Um governo que, apesar de criticado por isso, comprou vacinas, e o Brasil foi um dos primeiros países, sim, que não produz vacina a vacinar, e vacinou a população bastante. Isso eu falo da questão da vacina, eu mesmo não tomei vacina, mas as pessoas que quiseram tomar vacina, elas puderam tomar. E é isso que as pessoas não falam no contexto de criticar o presidente Bolsonaro em relação à pandemia. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu não tomei. Não tomei mesmo. Agora, as pessoas que quiseram tomar, puderam tomar. Por quê? Porque o governo Bolsonaro comprou a vacina. Então, os fatos se sobrepõem às narrativas. Então, foi um governo que livrou o Brasil na época da pandemia, foi um governo que criou o PIX, foi um governo de austeridade fiscal, foi um governo que aumentou. Então podemos falar assim, já que tem muitas pessoas que nos assistem que acreditam no social, que fala sobre isso. Então aumentou para R$600 o Auxílio Brasil, para milhões de famílias que estavam precisando. Então foi um governo que se preocupou com o povo, não se preocupou consigo mesmo. Então o legado
que nós temos que defender para 2026 é exatamente esse. É o legado do Brasil de volta para o povo brasileiro e para os brasileiros de fato. Não são os brasileiros que querem se locupletar, como é o governo do PT, que a maioria daqueles que hoje integram o governo foram presos por corrupção. Então você tem José Dirceu, o próprio Lula. Ele não foi, como ele fala, né? As pessoas falam, a condenação do Lula ela foi absurda porque o Sérgio Moro era tendencioso, mas ele não foi julgado e condenado só pelo Sérgio Moro. Foram mais de 12 juízes, foram mais de 3 mil provas, foram dezenas de delações. Então, olha a paridade que eles querem fazer em relação ao presidente Bolsonaro, que agora a Polícia Federal procurou lá no histórico dele, achou 30 milhões de reais e a própria Polícia Federal disse que esses 30 milhões de reais foram distribuídos para ele por mais de 1,2 milhões de eleitores dele, pessoas que transferiram para ele, que apoiaram ele, porque sabe que ele não é corrupto. Então, tem que colocar uma narrativa de golpe de Estado, de outras coisas, porque de fato, Bolsonaro foi o único presidente, o único político que ascendeu até esse tamanho de presidência da República que defendeu o povo de fato, que não entrou no sistema. Então, o brasileiro está cansado do sistema. Então, é esse o legado que a gente tem que defender. Esse sistema que está mobilizado contra o povo brasileiro, ele tem que acabar, ele tem que cair. E eu não estou falando da democracia, porque nós somos democratas. Eu sou democrata, eu acredito na democracia. Eu não prego que a democracia tem que acabar, muito pelo contrário. E Bolsonaro nunca pregou isso também, porque ele sempre falou das 4 linhas da Constituição. Então, mais uma narrativa que as pessoas falam de que queria acabar com a democracia, que nós somos os antidemocráticos, quando são eles que defendem o Hamas, que é um grupo terrorista que mata pessoas de diversas etnias, pessoas com ideologias diferentes da deles. Eles são os mesmos que apoiam o regime da Venezuela, que está escravizando pessoas num país aqui ao lado do Brasil. Então, eles defendem regimes autoritários e dizem que nós somos contra a democracia. Mas o legado é exatamente esse que a gente tem que defender. É o legado da verdadeira democracia, que é a democracia que permite a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa, que aos poucos tem morrido no Brasil com o aval do PT, que a gente tem que tirar no ano que vem. Certo. Nas eleições de 2022, né? Essas últimas eleições, 2022. Sim, 2022. Foi uma diferença razoavelmente apertada, podemos dizer assim, entre o governo entre o então candidato Bolsonaro e o atual presidente Lula. Ao que você atribui a não reeleição de Bolsonaro em 2022? Então, vamos começar falando sobre a questão das eleições. A eleição de 2022, e tem muitas pessoas que falam sobre urnas. Eu não vou me ater a urnas aqui. O que eu vou falar sobre 2022 é que nós tivemos propagandas retiradas do presidente Bolsonaro. Por exemplo, a gente teve propaganda de que o Lula se alinharia com regimes ditatoriais assim que ele fosse presidente. Essa propaganda ela foi tirada pelo TSE. Menos de um ano depois que o Lula assume o governo do país, ele se reúne com o Maduro, recebe o Maduro, tá na internet, é só pesquisar. Ele se reúne com o Maduro, recebendo ele com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Aí ele faz até uma brincadeira, dizendo, tá vendo como o Maduro não é tão ruim como vocês falavam? Então, ele de fato se alinhou com regimes ditatoriais. Mas essa propaganda não pôde passar em 2022. E aí é uma pergunta que a gente faz ao TSE, né? Uma pergunta que a gente faz aos ministros que defendem a regulação da rede social ou que defendem essa censura que eles querem impor. Quem é habilidoso o suficiente para definir aquilo que pode ser postado ou não? Porque eles definiram em 2022, argumentando que era só no período da eleição, e erraram. Porque se tinha uma propaganda eleitoral dizendo que o Lula se aliaria com ditadores e ela foi derrubada como fake news, e um ano depois ele se alinhou, então a propaganda era verdade. Mas o povo brasileiro não pôde ter acesso. Isso se chama censura. Nós tivemos também uma propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro que foi tirada, associando Lula ao aborto. Ela foi tirada. 70% do povo brasileiro é contra o aborto. Então uma propaganda dessa tem impacto ou não na eleição? Tem. Sim. Porque se o povo brasileiro é contra o aborto e tem uma propaganda eleitoral mostrando que tem um candidato a favor, talvez a pessoa mude de voto por causa de uma propaganda dessa. Ela foi tirada. Mas menos de um ano depois, o Ministério da Saúde tirou o Brasil, emitiu portarias mostrando que o Brasil estava indo na direção de aprovar, de liberar, de ser mais flexível com a questão do aborto. Foi até esse o termo usado pelo próprio Ministério da Saúde. Ou seja, era uma propaganda verdadeira. Sim. Então,
a eleição de 2022, isso todo mundo que é honesto pode falar, ela foi desbalanceada pelo Tribunal Superior Eleitoral na figura do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou várias publicações do presidente Bolsonaro, e quando era o PT era muito mais difícil. Então, assim, é só pegar quem quiser, para quem tem dúvidas do que eu tô falando, puxa aí no Google, no ChatGPT, quantas propagandas do presidente Bolsonaro foram tiradas em relação a quantas propagandas do PT foram tiradas. Daí você já vê. Sim. Então, a eleição de 2022 ela teve um desbalanceamento muito grande e o resultado, infelizmente, foi aquele colocado. Mas, na minha visão, não foi uma eleição justa. O povo brasileiro não teve a oportunidade de ter o conhecimento necessário para poder votar da maneira correta. Por quê? Porque foi censurado. As informações foram censuradas na eleição. Isso foi claro, a Carmen Lúcia falou isso. A Carmen Lúcia disse lá no Tribunal Superior Eleitoral que aquilo configuraria censura prévia. Só que no período da eleição, tudo bem, ela disse. Ela falou, é o discurso dela. Então, assim, não sou eu que estou falando. A própria Carmen Lúcia falou no Tribunal Superior Eleitoral que aquelas medidas que o TSE estava tomando na época da eleição não poderiam se aplicar para outros momentos da história. Por quê? Porque seria configurado censura. Então, como é que é isso? Tem censura na época da eleição e não tem censura fora? Como é que funciona isso? Só tem censura fora e não tem na época da eleição? Sim. Pelas medidas do Tribunal Superior Eleitoral? Então, assim, pelas próprias falas deles, eu faço uma pergunta. Na honestidade, vamos fingir que você não é de direita, você não é de esquerda. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde e em qual democracia? Não estou falando no regime que a esquerda apoia, que é lá do Maduro, né, de Cuba, não estou falando desses regimes, não. Em um regime democrático, onde que um ministro de Suprema Corte sobe um palanque, subir um palanque político já é um absurdo. Inclusive já configuraria motivo para ele ser impeachmentado, porque ministro do Supremo não pode se posicionar politicamente. Sim. Então, quem defende a Constituição deveria saber disso. Só que onde, em uma democracia, de fato, de 3 poderes, um ministro da Suprema Corte sobe no palanque e diz que ele derrotou o bolsonarismo. Uma vertente política válida que acabou de disputar uma eleição e o ministro da Suprema Corte, que é o juiz, ele julga. Ele estava julgando os candidatos. Ele diz que ele derrotou o bolsonarismo. Então, não precisa ser de direita para você ver que tem algo de muito errado com o ambiente jurídico do nosso país. Então, as eleições de 2022 foram de fato desbalanceadas e deram no que deu. Certo, eu acho que basicamente você respondeu a minha pergunta, só para você reafirmar. O que mais te revolta no cenário político atual? Então, eu acredito realmente que é isso que eu vim falando com você aqui. É a injustiça. Porque enquanto nós temos diversas pessoas como Cabral, condenado a dezenas de anos por corrupção, sim, Pezão, outros, né, José Dirceu, para não ter que citar aqui, né, o Lula aí, que foi condenado em 2 instâncias e no Superior Tribunal de Justiça, são vários bandidos de volta à cena do crime. Essas pessoas estão soltas, elas podem se comunicar com o que elas quiserem, elas podem até se candidatar. E pessoas que, de fato, não tem uma prova de que eles quebraram, seja o Palácio do Planalto, seja o Congresso Nacional, eles estão presos por 14 anos. Vamos lá. Então não vamos falar nem de quebradeira, vamos falar da Débora do Batom, que desenhou lá na estátua do STF, perdeu o mané. Onde que aquela ação se configura como tentativa de golpe de Estado? Então, uma pessoa daquela está presa, encarcerada, como se fosse uma terrorista. E nós temos traficantes saindo aí em 6 meses. Nós tivemos um cara que foi liberado por um juiz agora com 200 quilos de cocaína. Mas o juiz virou e falou assim, não, é que não é muito. Então, tipo assim, esse cara foi liberado da cadeia e o rapaz que foi visitar não, né? Que foi pro sepultamento da avó, ele teve que ir com vários policiais, mais de 10 policiais, sabe, totalmente armados, como se o cara fosse o maior criminoso do mundo. Não tem uma pessoa honesta, que acha que isso é normal. Não é normal. Então, existe um grave problema no país acontecendo, um grave problema jurídico que tem que ser resolvido. E esse problema é a nossa pauta. Esse problema a ser resolvido é a nossa pauta até que ele seja resolvido.
Porque não tem como continuar acreditando que nós estamos em uma plena democracia quando você tem um dos poderes subvertendo subvertendo a Constituição, subvertendo a democracia no nosso país. Vamos agora para um quadro que chama Verdade ou Mentira. Eu vou fazer aqui um apontamento, você vai me dizer se é verdade ou mentira. Tá. Você já foi ameaçado por militância política? Verdade. Pretende se candidatar no futuro? Verdade. Bolsonaro é sua maior inspiração política? Verdade. Já perdeu amigos por divergências ideológicas? Mentira. Mentira. Porque, só deixa eu explicar essa explicar. questão, porque eu nunca cheguei a fazer amigos que não são muito alinhados com meus princípios e valores. Eu acho que não faz muito sentido. Entendi. Então, amigos mesmo, talvez colegas. Agora, amigos, eu nunca tive amigos que são contra os meus princípios e meus valores, não. Você acredita que a direita é mais forte nas ruas do que na internet? Eu acredito que é mais forte do que a esquerda nos dois, mas na internet a gente é muito melhor. Ganha, né? Já participou de organizações e manifestações? Quase todas, nos últimos, desde 2015. Quiser lhe achar, pode ir lá. Já foi chamado de extremista mais de uma vez? Já, verdade. Já pensou em deixar Brasília? Mentira. Mentira. Já foi censurado em rede social? Verdade. Você acredita que o STF tem poder demais? Verdade. Beleza, vamos entrar num novo bloco agora de perguntas. Como é ser um jovem conservador aqui em Brasília? Então, Brasília é uma cidade muito conservadora, né? Mais de 75% das pessoas que estão aqui são conservadoras. Então, eu acredito que a gente pode melhorar muito em muita coisa e a gente precisa ser mais propositivo como direita e não ser tão reativo apenas. Porque por muito tempo a direita teve essa questão de só responder, mas eu acredito que essa questão da proposição é importante. E é isso que a gente está fazendo aqui em Brasília. Então a gente pode sim falar sobre saúde, a gente pode sim falar sobre outros temas, infraestrutura, privatizações, porque a gente não está reduzido ao campo ideológico, que é muito importante sim. E para mim são as pautas mais importantes que as pessoas costumam falar, não, é só esse tipo de pauta. São as pautas do costumes. Essas são as pautas mais importantes para mim. Mas não quer dizer que, porque eu falo sobre pautas de costumes, eu não falo sobre as outras pautas também. Então, aqui, ser um jovem conservador em Brasília é bom, eu amo Brasília e eu acredito que a gente pode mudar muito e melhorar bastante. Então, eu gosto de ser um jovem conservador e morar em Brasília. Não mudaria para outro lugar. Certo. Vamos falar um pouco sobre o cenário aqui de Brasília. Sim. O PL apoia o atual governo ibanês, que muito provavelmente que foi reeleito, vai sair candidato a senador, provavelmente numa chapa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Né? Boa parte do partido é alinhado ao atual governo. Como você avalia o atual governo ibanês? Então, como eu falei para você, eu acredito que tem muitas coisas que nós podemos melhorar como Brasília. Isso é um conjunto de coisas. Vamos falar então, por exemplo, do rombo que foi o governo do PT aqui em Brasília, o governo Aguinaldo Queiroz, que foi o governo mais rejeitado da história de Brasília. 82% de aprovação, Aguinaldo saiu com 82%. De reprovação. De reprovação, isso, verdade, de reprovação. Ele saiu com 82% de reprovação. Aguinaldo Queiroz, governo do PT aqui em Brasília. Então o povo de Brasília não quer a esquerda, porque sabe que quando a esquerda entrou, o segundo mais rejeitado foi o próprio Hollenberg. Então, nós sabemos que o povo de Brasília entende o mal que a esquerda faz para a nossa cidade. E acredito que a gente pode melhorar muita coisa, acredito, né, que ano que vem vão ter as alianças políticas, e eu não posso muito falar sobre isso agora, porque eu acredito que vai ter muita coisa ainda para acontecer. Sim. Mas a gente vai seguir aquilo que o partido fizer, porque a gente acredita na liderança do presidente Bolsonaro, na liderança da primeira-dama Michele, na liderança do presidente Waldemar da Costa Neto, e aquilo que for apropriado para o ano que vem vai ser feito. Eu acredito que, como Brasília, nós temos muito a melhorar. E aí, ano que vem, vai ser decidido se vai apoiar determinado candidato, se vai apoiar outro, mas de fato nós precisamos, e nós já estamos melhorando. Em comparação ao governo Hollenberg e governo Agnello, a gente está muito melhor. Isso Sim. É um fato. Isso qualquer militante de esquerda, qualquer militante, se ele for, e é difícil um militante de esquerda ser honesto, mas se ele tiver um pico de lucidez e ele for honesto rapidamente, ele confessa que o atual governo é melhor do que o governo do Agnello e o governo do Hollenberg. Agora, não é por conta que é melhor que a gente não pode melhorar. Precisa melhorar e muito.
questão da saúde em Brasília. Sim. Nós temos outras pautas importantíssimas, então, que a gente tem que conversar e debater sobre isso, mas aquilo que o partido decidir, a gente vai acatar para o ano que vem. O cenário aqui em Brasília está bem confuso ainda, você sabe disso. Nós temos hoje, inclusive, vamos até falar mais um pouquinho sobre isso, nós temos hoje como pré-candidatos pelo PSB, Ricardo Capelli, pelo PT, Leandro Graz, pelo Republicanos, a vice-governadora Celina Leão, e correndo por fora aí, se não me engano, pelo Progressistas, Progressistas é Celina e Republicanos é o Fred, não é isso? Então nós temos esses 4 pré-candidatos com os nomes mais fortes aí. Queria que você fizesse uma rápida avaliação sobre esses nomes. Então, vamos lá. Leandro Graz, um cara desonesto. Uma pessoa que nunca vai governar o Distrito Federal, é o sonho dele, mas ele é incompetente para isso. É uma pessoa incoerente, e eu falo isso olhando para a cara dele, inclusive, porque ele, inclusive, pediu a minha prisão, porque eu tirei pichações da UNB. Mas ele é tão covarde que ele se posiciona contra alguém que faz algo certo, que tira uma pichação, mas não se posiciona com aqueles que degradam a Universidade de Brasília, a UNB. Então é uma pessoa que não tem capacidade moral para governar Brasília. Então eu nem discuto. Ele é carta fora do baralho. Leandro Graz, fora. Agora, vamos falar sobre a Celina. A Celina, muito alinhada ali com a primeira-dama Michele, que a gente tem um respeito, um apreço. A primeira-dama Michele é a nossa liderança junto com o presidente Bolsonaro. E se a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela de fato decide por alguém, a gente com certeza considera isso, porque ela é uma liderança, ela é uma pessoa que viveu o sistema junto com o presidente Bolsonaro nos últimos 4 anos por dentro, né? Agora, nós temos outras pessoas que são importantes para o contexto de Brasília, né? Que não foram citadas também. Nós temos, por exemplo, o senador Isalci, que é uma pessoa que, dentro da história de Brasília, fez muito, fez bastante. É uma pessoa que mais de 100 mil pessoas foram contempladas pelo cheque educação criado por ele. É uma pessoa que tem diversas proposições, sendo alguém de direita e que tem defendido as nossas prerrogativas enquanto cidadãos, né? Enquanto pessoas que têm o direito de ter liberdade de expressão. Ele tem defendido dentro do Senado Federal e sido um defensor das prerrogativas do parlamento, que tem sido atacado pelo Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa que eu sei que com certeza contribuiria muito para o Distrito Federal. É o senador Isalci, que é do PL, e foi, inclusive, a primeira pessoa dentro do Congresso Nacional que colocou um projeto, que é o projeto Escola Sem Partido, exatamente para lutar contra a ideologia de gênero no sistema educacional. Então, é uma pessoa que eu tenho muito apreço, que eu considero que pode ainda contribuir muito para Brasília, como ele tem feito, principalmente nesses últimos anos, que ele tem batalhado bastante pelas prerrogativas do Congresso Nacional e pelo povo brasileiro na defesa da liberdade de expressão e outras coisas mais. O Fred Linhares é uma pessoa da TV, não o conheço muito, realmente não sei como é que é isso, não tenho muito o que opinar sobre ele, não conheço muito a trajetória política dele, para falar a verdade, né? E eu acho que até é válido a gente falar quando a gente não sabe muito sobre uma pessoa, porque a gente também não sabe de tudo, não é verdade? Sim. Então, assim, eu também não conheço muito a trajetória do Fred Linhares, então não tenho muito como opinar sobre ele. Ele não tem experiência no executivo também, né? Exatamente. Então, assim, eu não conheço muito, então não consigo opinar. Agora, sobre essas pessoas, a minha opinião é essa. Beleza. A gente estava falando aqui sobre o senador Isalci, que é do PL. Tem também aí um bastidor dentro do PL, que a deputada federal Bia Kicis poderia também, e seria, inclusive, muito bem citada nas pesquisas, um nome ao Senado. Nesse cenário, como é que ficaria o atual governador Ibanez? Eu sei que também são decisões de partido, eu queria só que você comentasse um eventual cenário, que muito provavelmente com a liderança que a Bia Kicis tem dentro do PL também, foi a deputada federal mais bem votada. Michele Bolsonaro, quem acompanha a política de Brasília, sabe que muito provavelmente já só vai ter uma vaga, né? Porque ela basicamente tem uma vaga praticamente garantida, mantidas as condições de temperatura e pressão. Eu queria só que você avaliasse o cenário dentro do PL das candidaturas ao Senado.
Então, falando sobre primeiramente a primeira-dama Michele, eu gostaria muito, e eu acho que é um desejo de milhões de brasileiros, que caso a injustiça contra o presidente Bolsonaro permaneça e ele continue inelegível, que é uma injustiça, caso isso continue, isso também é um atestado de morte para a democracia brasileira, você proibir um candidato de uma massa tão grande de disputar, e não é porque ele cometeu corrupção, não. Porque se ele tivesse cometido corrupção, se de fato ele tivesse assaltado o povo brasileiro, como o Lula fez, aí tudo bem. Aí ele não poderia disputar a eleição. Agora, com narrativas, tirar uma liderança política do cenário nacional é um absurdo, é um ataque à própria democracia. Então, caso essa situação permaneça, eu gostaria muito da primeira-dama Michele na disputa de um executivo federal. Então, no caso, a presidência da República. Eu gostaria muito, né? Falando agora como um apoiador, né? Não no contexto político e tal. Eu gostaria muito. Caso a situação permaneça como está. Eu quero Bolsonaro presidente. Quero votar no Bolsonaro para presidente da República. Se permanecer, Michele Bolsonaro. No contexto do DF, a deputada Bia Kicis ela é extremamente preparada para o Senado. Como jurista e diversas outras contribuições que ela fez ao país nos últimos anos, a deputada Bia Kicis, com certeza, ela é extremamente qualificada, mais qualificada 1 milhão de vezes do que qualquer outro candidato que esteja tentando disputar. Eu gosto do Sebastião Coelho. Nome forte da direita também. É um nome fortíssimo, né? E no cenário de, claro, a primeira-dama no executivo. Considerando uma vaga garantida dela. Considerando que... Não, mas eu estou considerando, por exemplo, que ela foi para a presidência. Dentro do cenário que ela foi para a presidência, a deputada Bia Kicis, ao meu ver, ela é de fato a mais preparada para disputar o Senado no Distrito Federal. E o governador Ibanez, ele tem que decidir qual é o posicionamento dele referente à questão do ministro Alexandre de Moraes. Porque há pouco tempo ele disse que não votaria no impeachment do Alexandre de Moraes. E isso, para nós de direita, é a pauta prioritária. Sim. Né? Então, assim, essa pauta ela tem que ser revista por aqueles que querem o apoio da direita, e que eu sei que a deputada Bia Kicis, ela com certeza vai fazer a boa luta lá dentro do Senado Federal. Então, ela é a minha candidata ao Senado aqui em Brasília, porque eu sei, e nós sabemos, o povo sabe do know-how que ela tem para poder chegar lá. E a Michele, a primeira-dama Michele, é minha candidata à presidência se o nosso presidente Bolsonaro não puder disputar. Agora, a questão do governador é só essa. Como é o posicionamento do governador sobre as pautas que são importantes para o Brasil agora. 1, anistia. 2, a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. Isso, para alguém que quer disputar o Senado, é essencial. E ele fez uma declaração, não sou eu que estou falando, ele fez uma declaração há pouco tempo que ele seria contra, né, o impeachment. Não sei se ele mudou de opinião, se mudou, muito bom. Mas se a opinião dele, se a opinião do governador Ibanez for que ele não vai votar a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele não vai ter o voto, acredito, das pessoas que são de direita em Brasília. Então você vai ter Sebastião Coelho, você vai ter a própria deputada Bia Kicis, que é fortíssima, como eu falei, é minha candidata. Então eu analiso dessa forma. A pauta do Senado é impeachment do Alexandre de Moraes. Quem é que vai votar a favor? Se a pessoa disser que vai votar a favor, ela naturalmente é um candidato viável para a direita. Essa é a minha perspectiva, né? Certo. Você está falando agora sobre essa organização, né? E muito se fala também, para quem cobre os bastidores da política aqui em Brasília, como eu cubro. Inclusive a esquerda tem se organizado também nesse sentido, porque existe a perspectiva do campo da direita e de centro-direita eleger a grande maioria dos senadores, porque são basicamente essas duas pautas prioritárias, como você falou. Você vê a possibilidade de realmente essas duas pautas prosperarem, provavelmente não nessa legislatura, não acredito que seja possível, mas na legislatura de 2026, a partir de 2027? Como você falou, nessa legislatura é muito complicado, mas elegendo maioria no Senado, com aqueles que nós já temos lá, é totalmente possível essas duas pautas passarem. Por isso a grande preocupação, saiu uma matéria na Oeste,
que fala sobre a preocupação do próprio ministro Alexandre de Moraes com o que ele chama de onda conservadora para 2026 no Senado. Porque aí vai mudar o jogo, né? Vai mudar o tabuleiro. Então, de fato, é uma questão que são as pautas prioritárias. E eu acredito que o povo brasileiro, as pessoas de direita, estão muito mais engajadas para o Senado no ano que vem do que qualquer outro público, porque a gente sabe a importância, nesse momento, da gente mudar a conjuntura que está lá. Entendi. Vamos agora mais uma vez. Eu avisei que você estava aqui, pedi que mandassem algumas perguntas. Bora lá. Primeira, Vitor, você pretende entrar na política institucional? Como uma pessoa que pretende se candidatar, sim. Como concilia a faculdade de Direito com a militância política? Então, eu vejo a faculdade de Direito como instrumento para saber o que eu estou falando cada vez mais na política. Então, eu não separo muito as duas, porque conhecimento, estudar para saber o que você está falando, também é uma cooperação para a sua missão. Então, encara a faculdade assim. Então, não é muito complicado, não. Certo. O que você diria para jovens que gostariam, assim como você, de entrar na política, de entrar nessa militância? Qual conselho você daria? Então, primeiramente, estude bastante sobre aquilo que você vai se posicionar, porque é ruim alguém que não sabe, não estudou sobre o que está falando. É nítido quando você tem uma pessoa assim. Então, estude bastante, se alinhe aos princípios e valores corretos e às pessoas corretas. Porque se você fizer isso, se você honrar os seus princípios, os seus valores, se você se engajar com as pessoas corretas, você já vai ter meio caminho andado para entrar nesse meio da forma certa. Quais foram os maiores riscos que você já correu? Então, por incrível que pareça, né, um dos maiores riscos que eu já corri foi, quando a gente fala sobre riscos físicos, né, foi na Universidade de Brasília, né, que se formou ali uma facção criminosa dentro da Universidade de Brasília, que eu não estou falando que são todos estudantes, tem muito estudante bom da UNB, muitos cursos bons também. Eu posso fazer referência aqui ao curso de agronomia na UNB, que tem pessoas muito positivas, pessoas que fazem, que, enfim, são excelentes naquilo que fazem. Agora você tem outros cursos que estão abrigando criminosos dentro da Universidade de Brasília. E não sou eu que estou só falando isso aqui. A gente foi fazer uma manifestação, um ato pacífico na UNB, e um dos policiais que não pode nem entrar na UNB, ele estava um pouco distante, ele chegou até mim e falou, cara, tem pessoas mascaradas, tem pessoas com faca, e essas pessoas provavelmente podem fazer alguma maldade com o seu grupo aqui. Ou seja, nós estávamos recebendo ameaça de morte, eu recebi ameaças de morte esse ano, no contexto da Universidade Federal de Brasília. Então, é porque nós fomos fazer um ato, uma manifestação pacífica lá. Então, é isso que a gente vê o que acontece hoje nas universidades federais, são reflexos das universidades federais do Brasil. Então, eu acredito que os maiores riscos mesmo, na questão política, né, falando, dentro dessa questão política e fisicamente falando, foi ter que enfrentar, né, uma facção criminosa dentro da Universidade de Brasília, que inclusive está lá até hoje, mas a gente vai tirar, se Deus quiser. Certo. Antes, quando a gente estava conversando aqui, você falou que já fez alguns boletins de ocorrência. Sim. Eu queria saber o teor desses boletins, no que for possível você falar, obviamente. Em qual tipo de ameaça que você recebe? Não, a gente recebe mensagens, né, fotos de coisas horríveis, né, das pessoas enviando e falando, olha, a gente vai atrás de vocês. A gente recebeu, um último boletim que eu fiz, um grupo da UNB, de alunos da UNB, um grupo menor, não era grupo com a maioria dos alunos, era um grupo ali de 9, 10 pessoas, que eles estavam combinando de levar facas pro dia do nosso movimento. Então eles estavam falando, eles vão estar lá, quem puder levar faca, leve. Então a gente tem os prints, eu postei esses prints inclusive, e nós fizemos um boletim de ocorrência. Então basicamente são ameaças nesse sentido, que também não me intimidam nem um pouco. É complicado como o pessoal parte para o lado mais extremo da coisa mesmo. Qual foi, acho que eu respondi essa pergunta, qual foi o momento mais tenso em manifestações? Deve ter sido essas ameaças. Você já se arrependeu de alguma fala? Se arrepender de alguma fala? Sim, alguma postagem, algo que você falou, ou que você reviu, algum posicionamento? Não, posicionamento eu nunca me arrependi não, porque eu sempre, quando eu fui me posicionar, eu sempre tive o entendimento de que eu tinha que ter muita responsabilidade
com os posicionamentos que eu estava fazendo na rede social, porque isso alcançava diversas pessoas. Sim. Então, eu sempre pensei, pedi conselhos. Então, nessa trajetória política, né, desses últimos anos, eu não tive falas nas redes sociais ou em outros veículos que eu me arrependesse de ter falado, porque eu sempre tive muita responsabilidade de me posicionar diante do meu público. Certo. Nós temos duas pautas que estão, inclusive, para serem votadas essa semana no Congresso Nacional. Uma pauta é a mudança no foro privilegiado, né, o foro por prerrogativa de função, onde está sendo debatida ainda, o relatório não foi apresentado, né, teve reunião de líderes hoje. Uma das possibilidades é que seria criado os julgamentos por crimes comuns para os deputados e senadores, eles iriam aí para um colegiado, provavelmente STJ, algo do tipo. Eu queria saber sua opinião sobre essa pauta da mudança no foro privilegiado para que as ações dos deputados saíssem do Supremo Tribunal Federal. Assim, se o Supremo Tribunal Federal, e eu não falo todo ele, mas se o Supremo Tribunal Federal pudesse estar julgando e condenando os corruptos do país, aí era uma coisa. Agora, como nós temos uma perseguição clara, nós temos o exemplo do deputado Daniel Silveira, que o que aconteceu com ele foi violação atrás de violação, baseado no artigo 53 da Constituição. Então, os deputados, eles são invioláveis por qualquer fala, votos e posicionamentos. E o que a gente tem visto hoje no Brasil é que isso acabou. Esse artigo da Constituição foi cortado e jogado no lixo pela Suprema Corte do nosso país. Então, a gente tem muita ação, muita investigação, muita proposição da Suprema Corte do nosso país para quem é de direita, e os bandidos corruptos do lado da esquerda estão livres. Aí a nossa pergunta é exatamente essa. Será que o foro, será que a maneira como está funcionando? Se as pessoas falarem que está funcionando, a gente não tem o que fazer. Mas a maioria do povo brasileiro acha que não está. Né? Isso aí é muito claro. Então, eu acredito sim que tem que ter uma mudança. Eu acredito sim que essa blindagem contra as ações do Supremo Tribunal Federal, as investidas do Supremo Tribunal Federal contra as prerrogativas do parlamento, ela é importante para o país. Né? Então, eu acredito que com certeza, porque tudo que se decide, e agora a gente vai falar sobre questão de inconstitucionalidade, rapidamente. Tudo que se decide no Congresso Nacional, o Supremo dá a última palavra, como se ele pudesse passar por cima de todo o Congresso e decidir por todo o povo brasileiro, acima dos representantes que nós escolhemos. Então essa não é a função do Supremo Tribunal Federal. Eu estava vendo, quando eu estava vindo para cá, estava tendo um debate em um veículo de imprensa, e a deputada Tabata Amaral dizendo que o Supremo, ele investiga. Não é função do Supremo investigar ninguém. Não é função do Supremo ir atrás e propor e fazer como é o inquérito das fake news, chamado então, né, pelo ministro Marco Aurélio, ex-ministro Marco Aurélio de Mello, Marco Aurélio, que ele disse que é o processo do fim do mundo, né? Como é que ele falou? Eu esqueci do termo agora. Só um parêntese nesse inquérito. Inquérito do fim do mundo. É assim que ele chamava, não é isso? Esse inquérito das fake news, que é um dos pontos que está sendo que está sendo acrescentado nesse projeto é, inclusive, a limitação, né? Que uma investigação não possa... Tem que acabar. Uhum. Como é que isso aqui, qualquer regime ditatorial, o cara abre um inquérito sem o Ministério Público, isso é ilegal, ele não poderia fazer isso simplesmente da maneira como ele fez, ele abre o inquérito do jeito que ele quer. De ofício. De ofício. Então ele vai lá, abre o inquérito, não termina o inquérito e ele coloca todo mundo no inquérito que ele discorda. Ah, não, o cara falou alguma coisa, ele tá no inquérito agora. O outro falou, tá no inquérito. Isso, claramente em ditaduras, em regimes ditatoriais, quando o cara quer condenar os inimigos dele, ele abre inquérito sem fim. Aí vai botando todo mundo, vai colocando todo mundo a todo tempo. Isso não existe, sabe? Isso é usurpar, é passar por cima, é destruir o ordenamento jurídico do país. Inquérito tem que ter início e tem que ter fim. E tem que ter um objetivo também. Porque todo mundo entra no inquérito das fake news. Então tem anos e anos esse inquérito que não foi aberto
como você falou, a pedido do Ministério Público, que foi aberto de ofício do ministro Alexandre de Moraes e nunca terminou, o que configura uma clara perseguição às pessoas que ele discorda, às pessoas que ele acredita que está propagando fake news, que ele vai colocando todo mundo ali dentro. É um absurdo, né? Você vê, Vitor, nesse curto espaço aí, digamos, até o fim, no curto prazo, Sim. Uma perspectiva de melhora desse cenário, dessa relação entre o Congresso Nacional e o STF? Eu acredito que a melhora ela vai vir com as eleições de 2026 e com as ações do governo americano também, que tem contribuído para essa luta contra a injustiça no país. Eu acredito que essas ações, a Lei Magnitsky, outras questões, elas estão sendo muito importantes para que possa se mostrar que para o mundo o país já vive um ambiente jurídico estranho, e estranho às democracias ocidentais. Então, é o posicionamento dos Estados Unidos, outros países, a Argentina, na figura do presidente Milei, o primeiro-ministro da Hungria, outras e diversas pessoas e chefes de Estado já se posicionaram contra os absurdos que estão acontecendo aqui. Então, essas ações internacionais vão ser importantes e o ponto-chave, ao meu ver, são as eleições de 2026 para a gente mudar mesmo o cenário. Certo. A Lei Magnitsky ela afeta diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, sim, a taxação que os Estados Unidos impôs, ela afeta basicamente boa parte do povo brasileiro, porque é 50% em cima das taxações, inclusive até pequenos produtores, né, que obviamente não vão conseguir manter sua produção, não vão conseguir manter suas exportações. Como você avalia especificamente essa taxação em relação ao país? Então, nós ficamos tristes pelo país ter chegado a esse momento. A taxação, e para deixar muito claro isso aqui, ninguém da direita apoia a taxação. Ninguém está falando aqui que tem que taxar. Jamais. Ninguém gosta de taxação. Seria uma pessoa, né? Ninguém está falando isso. Só que a questão é que a taxação não aconteceu por causa de A ou B da direita. Ela aconteceu pelas falas irresponsáveis do presidente da República em diversos momentos. O BRICS foi o estopim. E também pela perseguição clara que está sendo feita contra opositores da esquerda no país. Então as democracias olham isso e falam assim, cara, aquilo ali não é uma democracia, vamos se afastar deles. Então, impõe uma tarifa, impõe uma sanção, impõe algo. E isso não é, as pessoas querem jogar isso na culpa da direita. Só que isso é culpa dos censuradores, isso é culpa do ministro Alexandre de Moraes, é culpa do governo Lula. Essas falas irresponsáveis economicamente, essa perseguição contra opositores no país é que está gerando essas sanções. Então acredito que se eles derem o stop, eles pararem com essas atitudes, isso pode ser revertido. Só que não tem vislumbre de que eles queiram recuar. Eles querem levar o país para o buraco junto com eles. Você pode lembrar que esse foi o caminho da Venezuela. Sanção atrás de sanção. Aí a culpa foi quem? Dos Estados Unidos? Não. A culpa é da oposição na Venezuela? Não. A culpa é de ditadores como Maduro, que estão lá escravizando pessoas, que destruíram a economia do país, que fizeram declarações absurdas contra os próprios Estados Unidos. E você teve Cuba também, foi levada ao buraco por conta de atitudes como essa. E o governo brasileiro, ele vai no mesmo caminho. E só está acontecendo com o Brasil hoje o que aconteceu com Venezuela, Cuba e outros, que se posicionaram da mesma forma. A culpa não é da direita, a culpa não é do presidente Bolsonaro, a culpa é, da perseguição que o governo e o ministro Alexandre de Moraes estão fazendo contra a direita e das declarações irresponsáveis que ele tem feito, inclusive como foi no BRICS, como eu falei aqui. Certo. Nossa última pergunta aqui, eu quero que você, um dos temas das últimas semanas é esse PL da adultização, que inclusive acabou de passar no Senado. Eu queria saber a sua opinião sobre, e existiu aí no PL da adultização, existe uma confusão aí também com relação a algumas restrições, eventualmente utilização do PL alguns parlamentares de direita têm defendido que o governo tem usado o PL da adultização para censurar as redes sociais, então eu queria basicamente o seu parecer sobre isso. Então, é porque é muito estranho, Rani, um governo em uma vertente política que sempre defendeu
sempre defendeu a sexualização das crianças, agora está preocupado com a adultização das crianças. É só estranho isso. Porque o governo do PT, a esquerda, sempre, inclusive agora, teve uma votação no Supremo Tribunal Federal, você sabe disso, para permitir que crianças participem da parada gay, que é um absurdo. Quem pode ver os vídeos que tem, às vezes, da parada gay, tem pessoas nuas, é uma coisa absurda. Aí crianças vão participar de parada LGBT, é um absurdo isso, é um absurdo. Então, essas pessoas que estão levando crianças para manifestação com diversas pessoas nuas, elas estão preocupadas agora com a adultização das crianças. Essa pauta de defesa da criança é nossa, da direita. Você tem a senadora Damares, você tem outras figuras da direita que defendem de fato as crianças, e não é por conta de ocasião. É uma defesa de verdade, é uma defesa pela vida, contra o abuso infantil, contra a pedofilia. Nós fomos aqueles que propomos, como direita brasileira, o aumento da pena, que a esquerda votou contra. Aumento da pena para estupradores e abusadores infantis, a esquerda votou contra. Então, o que eu não entendo, na verdade eu entendo, o que eu digo assim, que a gente fica refletindo, né, é por que de uma hora para outra a esquerda, que sempre lutou para sexualizar as crianças, tem um caso aqui no Distrito Federal, teve um seminário LGBT, que um deputado levou crianças em horário de escola, e uma das conselheiras tutelares formada por esse deputado distrital disse que estava fazendo transição de gênero numa criança de 4 anos. Uai, mas uma criança de 4 anos está pronta para decidir sobre algo assim? Então, essas pessoas que estão preocupadas com a adultização, na verdade, eles são pessoas que estão pegando uma onda de uma pauta que eles sempre levaram de qualquer forma, afinal é de interesse deles a sexualização das crianças, e agora eles estão pegando bagagem nisso. Pra quê? Pra defender as crianças? Não. Defender as crianças que defendem somos nós, que sempre defendemos a família, que sempre fomos contra o abuso infantil, contra a pedofilia, contra esses canalhas que querem levar criança pra parada LGBT. Nós sempre defendemos que as crianças têm que ser cuidadas pelos pais, que têm que ser protegidas dessas ideologias, dessa sexualização que a esquerda sempre promoveu. Então eles não estão preocupados com a criança. Eles estão pegando bagagem em uma pauta, que é uma pauta importante, que é a defesa da criança, para emplacar a censura, que é o sonho deles. Porque eles sabem que eles perdem na rede social para a direita. Eles sabem que eles não têm chance na rede social e a eleição está chegando. Então eles estão desesperados para regular. Por quê? Porque querem se perpetuar no poder, não é porque se preocupam com as crianças. Então essa é a pauta. A direita defende a criança de fato. Nós sempre lutamos contra os abusadores, contra os pedófilos. A esquerda sempre os promoveu. A esquerda sempre tentou passar projetos para sexualizar as crianças. Aí viu nesse assunto que estourou uma oportunidade para eles tentarem emplacar a censura. Mas não vão conseguir. Nós, conservadores, vamos defender as crianças e vamos manter a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que é vital para uma democracia. Certo. Última pergunta. Como é que Vitor Jansen vem em 2026? Então, nós estamos batalhando aqui em Brasília já há muito tempo, lutando pelas pautas conservadoras, pautas do Distrito Federal. Então, eu sou um pré-candidato aqui de Brasília para distrital? Deputado distrital aqui em Brasília. Pelo então, PL? Pelo PL. Certo. Então, nós estamos nessa jornada e, para a glória de Deus, honrar o nome do Senhor em primeiro lugar e servir as pessoas. Porque política é servir as pessoas, não é ser servido. Certo. Nosso último quadro agora é um bate-bola rápido. Tá. Você vai me responder aí rapidinho. Um político que você admira? Bolsonaro. Um político que você nunca entrevistaria? Que eu nunca entrevistaria? Sim. Alexandre de Moraes. É político. Um livro que todos deveriam ler? A Bíblia. Um momento marcante na sua vida? Um momento marcante. Tem vários, por isso que eu tô pensando. Eu acredito que aquele momento da foto foi marcante para mim. Sua avó com Bolsonaro. Foi um momento muito importante para mim. Uma causa pela qual você sempre vai lutar? A família. Uma frase que te inspira? Nunca se render.
Winston Churchill. Um sonho que você quer realizar? Poder trabalhar pelo povo da minha cidade, da minha nação. Um lugar que recarrega as suas energias? A igreja. Uma música que te representa? Acho que é aquela Unção Sem Limites, da Ludmilla Feber. Gosto demais. Certo. E outro, um conselho que você levará para a sua vida? Primeiro foi o da minha avó, nunca vote um comunista. Mas um conselho que eu gosto. Um conselho que eu gosto e é um conselho que está no meu coração. Não me lembro quem me deu esse conselho. Mas mantenha-se alinhado com o Senhor. Mantenha amando o Senhor em todo o tempo. Eu acho que o cristão é isso. Porque tem muito cristão por conveniência. Mas você tem que amar o seu Deus. Eu, como cristão, eu amo o Senhor. Eu não estou como político cristão para pegar voto dos cristãos. Eu sempre fui cristão. Então, ame o Senhor sobre todas as coisas. E o resto vai ser acrescentado. Eu acredito que esse é o basilar de todo cristão. Se você amar o Senhor e o servir, as outras coisas serão acrescentadas. Isso é mais, na verdade, um conselho bíblico, né? Então, acredito que para mim é o que eu mais levo. Tudo que eu faço, eu pergunto, isso aqui Jesus faria, isso aqui ele não faria, se ele não fizesse, eu não faço. Porque eu quero segui-lo como um bom cristão, um filho de Deus. Certo. E agora, para terminar, venda seu peixe aqui nessa câmera, deixe o seu recado aí e também suas redes sociais para quem quiser acompanhar você. Então, minhas redes sociais, @Victor com C, Jansen DF, que é o Instagram e o TikTok. E o recado que eu deixo é: não vamos desistir do nosso país. Eu sei que a situação é caótica, nós temos de fato muitas coisas acontecendo, injustiças acontecendo no país, mas isso não significa que nada irá mudar, muito pelo contrário. Quando chega na hora mais escura da noite, é porque está chegando o amanhecer. Então eu acredito que nós vamos reverter esse quadro e para que nós possamos reverter, nós precisamos de você para isso. Não desista do nosso país. É isso, Victor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Quero parabenizar você. Você é um jovem, mas extremamente preparado, né? Extremamente conhecedor da realidade do nosso país. Inclusive se comunica muito bem. Então é uma característica sua muito interessante. Então, parabéns e boa sorte aí nas próximas batalhas. Muito obrigado. Muito obrigado, Rani. Eu que agradeço e conte comigo sempre. Um abraço. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.